Boa noite, amigos. Boa noite, gente. Que coisa boa. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu acho que eu nunca falei num lugar tão grande como esse. Então eu estou muito feliz mesmo com essa oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar a todos aqui do painel, antes de mais nada. Agradecer a todos vocês que estão quase 10h35 da noite aqui. Por estarem aqui com a paciência, né, para nos ouvirem. Eu não tenho a facilidade de falar como o Dr. Eduardo, com essa voz serena, equilibrada dele, mas vou tentar trazer aqui as minhas impressões a respeito de um tema que me é muito caro, né, a judicialização da saúde na visão do STJ. Mas antes eu queria, né, não só agradecer a todos vocês, agradecer também, quero cumprimentar aqui a Ana Paula, né, Ana Paula, que me cumprimentou ali na entrada, e cumprimento a todos os graduandos que estão aqui ainda também. Quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Igor, que está aqui, que hoje me ciceroneou literalmente aqui por Aracaju, e eu amo Aracaju, amo estar aqui. Não sei se a professora Valquíria está aí também, mas não ela. E por fim, né, mas não menos importante, eu preciso agradecer a minha amiga América, que é a responsável por eu estar aqui, e eu falo muito para ela isso. É tão difícil nós encontrarmos pessoas que acreditam na gente, hoje em dia, e a América, minha querida amiga, ela acredita em mim desde sempre, e eu tenho uma gratidão do tamanho do mundo por ela. Então eu queria deixar isso registrado aqui. E ao mesmo tempo, para que eu comece a falar, olha só como o tempo já está voando, né? Eu só tenho acho que 15 minutinhos, mas eu queria dizer também que, como eu falei para vocês no início, nunca falei num lugar tão grande assim, e eu queria muito que meu pai, onde quer que ele estivesse, onde quer que ele está, né, melhor dizendo, que ele esteja me vendo aqui, que eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso do filho e do legado que ele deixou. Infelizmente ele não está mais entre nós, mas eu dedico essa fala a ele. A professora Valquíria chegou agora, pronto. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos lá. Meus amigos, eu sou juiz de direito na comarca de Poços de Caldas, não sei se vocês já ouviram falar, fica no sul das Minas Gerais, fica lá já quase dentro do estado de São Paulo. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais. Então, ninguém fala mal de juizados aqui. Combinado? Que é o meu xodó, literalmente. É claro que é uma brincadeira. Mas a minha vara tem competência cumulativa. Então, eu lido com questões cíveis, eu lido com questões criminais e lido com fazenda pública. E isso tem tudo a ver com judicialização da saúde, porque eu tenho muitas demandas que chegam a mim envolvendo direito à saúde contra o poder público, principalmente contra o Estado de Minas Gerais e o município de Poços de Caldas, e também tenho muitas demandas envolvendo a saúde privada, ou seja, os planos de saúde, que são, com todo respeito, na sua grande maioria, eu estou na magistratura há 26 anos, são useiros e vezeiros, me desculpem o desabafo, mas preciso desopilar o fígado, useiros e vezeiros em não cumprir as cláusulas contratuais. E esse é um problema muito sério. Eu advoguei antes de ingressar na magistratura, então eu divido essas agruras com os advogados, principalmente. Minha linda e querida esposa também é advogada, também lida com isso, a gente sabe que não é fácil, principalmente com os planos de saúde. Próximo slide, por favor. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês meus 2 canais de contato. Eu preparei vários slides, muitos, né, como o doutor também preparou. Eu não vou, claro, mostrar todos aqui. E quem tiver interesse pode me pedir, que eu terei o maior prazer de encaminhar, tá bom, pessoal? Eu trago julgados recentes do STJ, vocês vão perceber, porque é o meu tema, né, judicialização da saúde na visão do STJ. Eu tenho um perfil no Instagram, onde a gente coloca dicas jurídicas diárias, e o meu e-mail é esse aí, eu mando para vocês. Por onde vocês pedirem, eu mandarei, tá bom? Eu vou colocar logo de cara 4 slides para vocês vão entender por quê. Vocês já ouviram falar, meus amigos, de um relatório que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele publica todos os anos, chamado CNJ em Números? Vocês já ouviram? Já, né? O que é o CNJ em Números? O CNJ em Números é um relatório dizendo qual foi a movimentação do judiciário no ano anterior, qual foi a produtividade dos juízes, quais foram os temas mais impactantes, não é? Aquilo que mais estagnou o judiciário, não preciso nem dizer, né, que são os processos de execução, acho que todo mundo sabe disso,
Nós não temos efetividade nas atividades executivas. Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Não adianta ter Cisbajude, Renajude, Infojude, Deus me ajude. Não adianta, né? Essa que é a grande verdade. Nem sniper. Nem o sniper, que veio com o nome todo pomposo, né? Todo mundo imaginou, nossa, o sniper, né? Vamos ter uma arma na mira do devedor. Imagina, não está dando nem um pouco de resultado. Esse relatório traz isso. O CNJ em números de 2023 se refere aos dados do ano anterior. E aí, ali, para vocês terem uma ideia, o Judiciário finalizou 2022 com 81,4 milhões de processos em tramitação, aguardando, né, uma solução definitiva. Imaginem isso num âmbito de mais de 200 milhões de habitantes, né, que somos nós. Desses, 17,7 milhões, ou seja, 21,7% estavam suspensos, sobrestados, ou em arquivo provisório, aguardando alguma situação jurídica futura, e dessa forma, se a gente desconsiderar esses processos, tem em andamento ao final do ano de 2022, nós tínhamos 63 milhões de ações judiciais. Próximo slide, por gentileza. Durante o ano de 2022, ingressaram 31,5 milhões de processos, foram baixados 30,3, quer dizer, vejam que ingressou muito mais do que foi baixado, muito mais. Esse é um problema muito sério, né, porque isso acaba, obviamente, implicando numa morosidade do judiciário, que é a maior reclamação que o cidadão leigo tem em relação ao judiciário. Claro que não é porque sou juiz que vou esconder ou vou deixar de ver as mazelas do judiciário, a gente tem muitas, infelizmente, eu não falo isso com prazer, não falo isso com gosto, não, né? Mas nós tivemos um crescimento de casos novos em 10%, e no final, tanto a demanda pelos serviços de justiça como o volume de processos baixados tinha reduzido em 2020, tinha reduzido em 2021, e voltaram a subir. Por que reduziram em 2020 e 2021, pessoal? Nós estávamos em que anos? Anos pandêmicos, não é? Ou seja, uma produtividade nós tivemos maior, não com qualidade. Isso é fato. Nós não tivemos produtividade com qualidade, tivemos quantidade. Infelizmente, né? 2020, os tribunais começaram a acelerar a virtualização dos processos, né? Que o CNJ já vinha cobrando há muito tempo, falando tribunais, acelerem. Precisou vir uma pandemia no Brasil para a gente falar, opa, peraí, vamos virtualizar porque o processo físico não funciona mais, né? Mas aí em 2022, repito, o CNJ 2023 em números se refere a 2022, os números voltaram a subir. Próximo slide, por gentileza. Próximo, por favor. Aí. Vejam só, pessoal, essa é a produtividade minha, dos meus colegas magistrados, e a gente fala produtividade, pessoal, em nível estadual, federal, justiça trabalhista, tá? Todo o judiciário. Vejam que, vocês percebem pelo gráfico, que nós tivemos uma produtividade muito grande no ano de 2019, ou seja, pré-pandemia, né? 2.112 processos julgados por ano, isso é uma média, Depois nós caímos para 1.467 em 2020, claro, por conta da pandemia. Em 2021 a gente vai subindo, 2022 já a gente sobe, e eu tenho certeza que o CNJ em números 2024, relacionado a 2023, vai fazer com que esse gráfico suba um pouquinho mais. Maurício, mas o que isso tem a ver com judicialização da saúde na visão do STJ? Próximo gráfico, pessoal. Opa, o anterior. Esse. Vejam só, pessoal. Vejam essa tabelinha. Quais são as 5 especialidades médicas, e agora eu ingresso propriamente, né, no tema, mais judicializadas segundo os municípios e estados? Percebam que nós tivemos muitas demandas, olha o percentual ali, pessoal, 90,5% ortopedia e traumatologia, cardiologia 57,1%, oftalmologia 57%, oncologia clínica, depois urologia, ortopedia e traumatologia, oftalmologia, psiquiatria, cardiologia e neurologia, por último. Vejam as 5 especialidades, né, que nós colocamos ali, médicas mais judicializadas, segundo os municípios e estados, só para vocês terem uma noção. Nos estados, do lado esquerdo, vocês estão olhando, né, e do lado direito, os municípios. Bom, pessoal, por que eu trago isso para vocês? Por que eu resolvi trazer esses dados? Porque ainda que a gente fale assim, nossa, mas Maurício, o direito à saúde já é tutelado pela nossa Constituição Federal, vocês sabem muito bem, nós temos 5 artigos, 196, 197, 198, 199 e 200, do 196 ao 200, tratando do direito à saúde. Sem sombra de dúvidas, a Constituição Federal de 88 é um marco importantíssimo, porque ela reconhece
ela traz dispositivos de lei que regulamentam o direito à saúde. Mais do que isso, se a gente olhar para o artigo 6º da Constituição, nós percebemos que nós estamos diante de um direito social, como também direito do trabalho, né, como também direito à previdência social, lá no artigo 6º da nossa Constituição. Mais do que isso, pessoal, nós sabemos muito bem que... eu só tenho 5 minutos. Agora eu estou sabendo. Aqui, amiga, pode pegar, obrigado. Então, vou tentar ser o mais rápido possível. Nós sabemos também que depois nós tivemos a criação do SUS, obviamente, né, do Sistema Único de Saúde, regulamentado depois por 2 legislações de 1990, né, de 2 anos depois do advento da nossa Constituição Federal. Nós temos o Fórum Nacional de Saúde, que foi criado, todo mundo acho que conhece o FONAJUS, ou já deve ter ouvido falar. O NATJUS, acredito que principalmente quem lida, né, com o direito à saúde conhece. O CNJ criando mecanismos, né, para que a gente possa tratar melhor o direito à saúde. Por quê? Porque a judicialização da saúde é algo que ficou muito evidente, principalmente nos últimos 10 a 15 anos. Aliás, se judicializa tudo nesse país, né, gente? Como se o judiciário tivesse condições de resolver tudo e a gente não consegue resolver absolutamente nada. A gente fica de mãos atadas. E eu, como juiz, eu me sinto impotente. Me perdoem o desabafo. Eu me sinto completamente impotente. Até porque se eu dou normalmente uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada contra um plano de saúde, obrigando o plano de saúde a custear uma determinada cirurgia, via de regra, se eu estiver numa vara da justiça comum, vai ter agravo de instrumento e o tribunal provavelmente vai reformar a minha decisão, ou seja, eu fico de mãos atadas, aquela pessoa pode perder sua vida e por aí vai. Vejam que a gente está falando do maior bem jurídico tutelado. E o silêncio é proposital. A gente está falando de vida. Mas, por outro lado, além de tudo isso também, eu preciso recordar que, quando eu, como membro do judiciário, me deparo com um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a famosa tutela antecipada, em sede liminar, como eu me deparo na minha vara dos juizados especiais, se tem um ente público de um lado, eu tento sopesar também a capacidade orçamentária desse ente público. Por exemplo, eu fui juiz numa comarca de 15 mil habitantes. Vocês imaginam que eu tive vários pedidos, nós tivemos alguns problemas relacionados ao câncer, a doença, né, do câncer, pessoas que precisavam de medicamentos cuja caixinha custava em torno de 30 mil reais, uma caixinha que durava um mês. Se eu der liminar toda hora, obrigando o município a custear esses 30 mil reais, o município quebra. Eu duvido, eu ouso com muita humildade em dizer para vocês, eu gostaria que vocês me falassem um município de 15 mil reais que vive de produção rural, que não quebre se eu der todas as liminares. Por outro lado, eu falo assim, mas espera aí, e o direito à vida daquela pessoa? E se ela falecer? A responsabilidade da gente é muito grande, gente. Eu confesso a vocês, às vezes eu chegava em casa, principalmente por uma comarca que eu passei, chegava com os ombros pesados, sabe, curvado para frente. Eu só me benzia e pedia a Deus, agradecia muito a Ele, e pedia muita luz para Ele, né? Agradecia por aquela oportunidade que eu poderia talvez transformar a vida das pessoas, ou não, não é? Mas pedia muita luz para Ele, para ver se eu dava ou se não dava essa liminar. E quando tem plano de saúde, ou seja, quando a gente passa, né, para a questão particular, para a questão privada, aí a situação já é um tanto quanto diferente, porque os planos de saúde, eu vou falar um deles, tá? O Unimed. A Unimed é conhecida, acho que de todo mundo, né? Não preciso entrar em detalhes, não é nada contra a Unimed, mas tem planos de saúde que insistem em não cumprir cláusula contratual. E não tem como você não dar uma tutela provisória. Eu vou pedir para adiantar os slides, pode ir colocando, por favor, lá para frente, pode ir. Depois eu disponibilizo todos para vocês, porque a gente já está terminando. Pode ir um pouquinho mais, por favor. Volta um pouquinho, amigo, volta no tema 84, por gentileza. Isso, obrigado. Pessoal, vejam só que interessante, né? Eu tenho esses dois pontos do lado, eu tenho os entes públicos e eu tenho os planos de saúde. Então, também tenho que sopesar a situação. Tem planos também de saúde, pessoal, estou falando do Unimed, que é o maior de todos, mas se eu pudesse pegar, por exemplo, lá na nossa comarca existe um plano de saúde que é bem menor, 1000 vezes menor. Eu tento equilibrar também, porque eu sei que é um plano de saúde que se eu falar, olha, custei uma operação X, custei um medicamento Y, aquele plano para ele é deficitário também, porque é um plano regional, é um plano de saúde regional, não é nem em nível nacional. E regional que eu digo da nossa região ali do sul de Minas,
Então, não é nem de um estado, é do sul de Minas, de uma parte do estado de Minas Gerais. É difícil. Mas o que eu posso fazer, pessoal, quando a gente pensa, por exemplo, nos entes públicos? Veja um tema repetitivo 84, que desde 2013 nós já conhecemos. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas, obrigado, amigo, eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo sequestro de valores, bloqueio dos entes públicos, segundo o seu prudente arbítrio e sempre com adequada fundamentação. Podem colocar um pouquinho mais para frente? Esse é de ente público, como eu vou ter que terminar? Um pouquinho mais, amigos, por gentileza. Depois eu passo todos para vocês. Aí, volta um pouquinho, por favor, volta. Aí, antes, esse. Olhem que interessante, esse de agora, pessoal, 4 de setembro. Que dia que é hoje? 20? 16 dias atrás. 16 dias atrás, as operadoras de plano de saúde possuem o dever de custear. Eu coloco tudo isso no meu Instagram, como eu coloco dicas jurídicas diárias, essa dica também está lá. As operadoras de plano de saúde possuem o dever de custear de forma ilimitada as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? Uma medida extremamente razoável e que nós precisávamos sim. É uma decisão de turma, é quarta turma, não é decisão de sessão, nem de corte especial, mas já é um baita de um avanço que nós tivemos, sem sombra de dúvidas. Próximo slide, por favor. Isso é muito comum envolvendo os planos de saúde. O julgado está em cima, final do ano passado, 2022, terceira turma, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais, em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado, porque é uma recusa injustificada, né, de cobrir o tratamento de saúde, que já se encontra com sua rigidez físico-psicológica comprometida pela enfermidade. Nesse caso específico, a compensação por dano moral foi de R$20 mil. Eu tenho vários julgados de 7 mil, tem julgado de 5, tem julgado de 10, tem julgado de 13. Esse é um de 20 que eu quis trazer para vocês. Um pouquinho mais para frente, por favor, próximo. Próximo slide, por gentileza. Um pouquinho mais para frente, não vai dar para falar esse, também não. Um pouquinho. Aí, pouquinho. Aí, câncer. Precisava falar isso com vocês. Depois só tem mais um slide para trazer. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da Agência Nacional de Saúde não importa para análise do dever de cobertura de exames e medicamentos quando a gente fala de câncer, por razões óbvias, como a gente falou também do autismo, né, em relação àquele outro julgado, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Pode ir para os 2 últimos slides, amigos, por gentileza, para a gente fechar? Perfeito. Esse aí, ó, primeiro. Pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nas datas desses julgados, por gentileza. Eu pedi até para os queridos amigos, agradeço a todos aí da organização para inserirem. De agora, olha, foram publicados ontem, esses 2 julgados foram publicados ontem, dia 19 de setembro, e são julgados da segunda sessão. Para quem não se recorda, a segunda sessão compreende a terceira e a quarta turma do STJ. A terceira turma, que é capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, todos nós conhecemos, né? A quarta turma pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que agora está no CNJ. Mas olhem que interessante, pessoal, algo que acontece muito comigo na minha vara, muito. Pessoal, como eu tenho pedido para a realização de cirurgia bariátrica por conta de obesidade mórbida. É impressionante. Faz pouco tempo teve um pedido que caiu na minha vara de um cidadão, só para vocês, senhores, para os amigos, terem uma ideia, um cidadão que media 1,65 m, 1,66 m mais ou menos, pesando quase 200 quilos, gente. Uma situação muito difícil. 5 laudos médicos dizendo, ou faz a cirurgia, ou faz a cirurgia. Como é que você não dá uma liminar? Como é que você não dá? É impossível. O plano de saúde não queria. Enfim, amigos, né? O que o STJ definiu? É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou de caráter funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. As peles ficam flácidas, né? Vocês sabem muito bem, aquilo tudo tem que ser retirado, tem que ser, enfim. Esse é um ponto sério. O meu cunhado é médico, eu até conversei com ele por conta do julgado ser recente, pedi algumas explicações, né? Ele falou, Maurício, você não tem ideia de como fica flácido, né? E de quanto que precisa ser retirado de gordura, enfim, tudo mais. E o último slide, para a gente fechar. Se por acaso, são 2 julgados, amigos, se por acaso houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto a esse caráter eminentemente estético, mas é claro, né, gente, que vai ter caráter estético. Se você era muito obeso, se você vai tirar peso, vai tirar pele, vai tirar gordura, vai tirar tudo, claro que você vai ter que fazer uma
um reparo ali. É evidente que isso aconteça. Mas se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminente estético da cirurgia plástica indicada, pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica que vai ser formada para dirimir essa divergência. Então, nós teríamos uma turma médica com médicos especializados para dirimir se tem caráter estético, se não tem caráter estético, se é decorrência do pós-bariátrico ou não, desde que, vejam só, meus amigos, a operadora do plano de saúde, né, arque com os honorários desses profissionais e sem prejuízo do exercício de ação do direito de ação pelo beneficiário em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente ao qual não se vincula o julgador. Todos nós sabemos, né, pessoal? O juiz não está adstrito, o juiz não fica vinculado a laudo pericial, por força de expressa previsão do Código de Processo Civil. Eu finalizo, amigos, só agradecendo uma vez mais a todos e dizendo o seguinte: de 1988 para cá, o STJ, que foi criado, vocês sabem, com a Constituição de 88, evoluiu muito, muito mesmo em relação à judicialização do direito à saúde. Ainda não é o que a gente quer, mas como eu sou poliana, muito poliana, tenho certeza que vai chegar lá. Muito obrigado a todos pelo carinho, fiquem com Deus.